E olha, num discurso que aconteceu no Conselho Geral da OMC, Organização Mundial do Comércio, o secretário de Assuntos Econômicos e Comerciais do Itamaraty criticou o uso de tarifas como ferramenta para interferir em assuntos internos de países, classificando as medidas anunciadas por Donald Trump como arbitrárias. Para a gente entender quais os limites para buscar efeitos em outros países e se a justificativa de Donald Trump é ou não aceitável, eu chamo agora a advogada especialista em tributação, Emanuele Lemos, com quem eu tenho o prazer de dividir tela e receber aqui no CNN Money. Seja muito bem-vinda, Emanuele, muito boa tarde. Obrigada, Vitor, pelo convite. Muito boa tarde a todos. Manuele, eu queria entender exatamente primeiro do ponto de vista legal, né? Donald Trump, ele tem uma premissa que se mostra discutível, né? Primeiro, alegando que as relações entre Brasil e Estados Unidos seriam deficitárias para os Estados Unidos, uma premissa inicial que ele ratifica de forma mentirosa, especificamente falando sobre o Brasil, e falando sobre Jair Bolsonaro, sobre um tratamento a Jair Bolsonaro. Isso pode ser contestado? E qual é a chance de sucesso, por exemplo, se o Brasil levar esses argumentos para a Organização Mundial do Comércio? Donald Trump não teria autonomia para impor tarifas sobre qualquer país, em se tratando de uma gestão própria, né, sobre o país que ele comanda? Sim. Bom, esse é um assunto bem importante porque fala de vários aspectos, legais e também comerciais. Então, falando do aspecto legal, ele tem autonomia, ele teria o direito desde que estivesse, por exemplo, impactando a segurança nacional dos Estados Unidos ou eventualmente a política, comercial. E aí são 2 argumentos fracos, no meu ponto de vista, que ele usa, inclusive o comercial que foi rebatido, mas são argumentos que ele tenta usar para poder aplicar esse tarifaço, que é de fato uma arma, está sendo usado de forma como uma arma política, né, e de forma muito exagerada. Então, se a gente olha os argumentos utilizados pelo presidente dos Estados Unidos para impor esse tipo de tarifa, de fato, é abusivo. Então, corretamente, o Brasil está se posicionando e discutindo essa sanção, porque eu vejo como uma sanção, para impor mudanças políticas no Brasil. Então, e aí a gente vê também a questão da soberania do país em poder tomar as suas decisões com base na sua Constituição. Então, de fato, a gente vê aí um problema legal e que vai ser discutido com certeza. Pois é, né, Manuel? E a gente pensar que também depois que o Brasil, né, depois dessa série de justificativas encontradas por Donald Trump para essa tarifa de 50%, ou não encontradas, mas enfim, a gente viu esse anúncio de investigações sobre práticas anticoncorrenciais que o Brasil estaria cometendo contra os Estados Unidos, envolvendo inclusive um foco especial no PIX, né? Exatamente com essa Sim. a preocupação de Donald Trump envolvendo as bandeiras de cartões norte-americanas. Mas eu queria entender exatamente essas investigações. O que essas investigações estão tentando levantar acerca, por exemplo, dos meios de pagamento, né, brasileiros, né, dessa nova alternativa encontrada pelo Banco Central, mas também pensar exatamente na perspectiva de que a gente tem algum tipo de impacto negativo pautado exatamente por sermos uma economia bastante fechada. Qual que é a sua avaliação, Emanuele, sobre essa investigação e aquilo que ela pode acarretar de fato e dar algum tipo de, aí sim, elemento palpável para Donald Trump punir a gente? Sim. Bom, na verdade, se a gente olhar um pouquinho o que tem acontecido, desde 2024, Donald Trump já vem avisando de que vai usar uma política fiscal, tarifas para impor e garantir os direitos dos Estados Unidos, né, e interesses dos Estados Unidos. E aí, em 2025, no início, ele vem reforçando isso com a aplicação dessas tarifas. Agora, em julho, ele veio e aumentou a tarifa no Brasil para 50% dos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. Então, ele vem reforçando cada vez mais, e aí, não só no Brasil, mas com outros países, e todos os outros países, de alguma forma, estão tentando negociar. Alguns com êxito, como a gente tem visto aí, a União Europeia, Japão, China tentando, e todos trazendo, de certa forma, uma contrapartida, investimentos nos Estados Unidos, e, por outro lado, o governo brasileiro sem
eu vejo duas perspectivas. Uma de que a gente não tem tido muita abertura, a segunda que a gente também não está sendo talvez muito sensível nessa negociação. Mas o ponto é que isso vai continuar. Então ele veja que ele está começando a investigar, o interesse é realmente em pirataria, em outras questões, que isso não é uma prática tão forte, acontece no Brasil, assim como acontece em outros países também, mas os interesses dele, obviamente, quanto mais PIX acontecem, menos operações com empresas americanas, cartões, enfim, a gente utiliza. Então, isso também tem um cunho comercial, mas eu vejo muito mais um cunho político, é como se fosse um ranço, sabe? Já pegou uma birra e a gente tem visto cada vez mais essa birra se potencializando com as posições que a gente tem, o governo, o executivo tem exposto e também com a falta de negociação, essa guerra só vem aumentando. Então, eu vejo que é mais uma continuidade do que já vem acontecendo em termos de perseguição para uma decisão política, né? Não tanto comercial. Então, se Donald Trump não fala sobre aspectos técnicos, Emanuele, vamos tentar a gente trazer esses dados para o debate, porque um relatório do BTG Pactual mostrou que cerca de 86,4% dos produtos importados pelo Brasil sofrem algum tipo de restrição do ponto de vista não tarifário, né? Sejam medidas fitossanitárias, de regulação, de embalagem, algum tipo de subsídio, enfim, uma série de determinações ali que não envolvem tributos. Eu queria entender exatamente se depois daquele anúncio, por exemplo, que foi feito por Donald Trump sobre o acordo com o Japão, ele fala cada vez mais que os países reduzirem suas barreiras comerciais, eles podem ser beneficiados com tarifas menores. Um caminho para o Brasil, inclusive que teria um potencial bastante positivo para a nossa economia, não seria exatamente a gente discutir essas barreiras não tarifárias? Sim, exatamente, porque hoje a gente vê o tributo sendo usado como guerra, né, como arma numa guerra. Então, se a gente traçar um paralelo de uma guerra, em que, no meu ponto de vista, ninguém ganha numa guerra, e a gente vê que quem mais sofre é a população. Então, o que tem acontecido hoje é uma guerra em que o tributo está sendo utilizado como uma bomba. E não é o objetivo, mas se a gente fizer a lição de casa, a gente vai perceber que internamente nós também estamos vendo um executivo utilizando tributos como arma para resolver problemas emergenciais. Então, a gente tem visto, por exemplo, o caso do IOF, a gente tem visto aumento exacerbado de tributos. Então, isso impacta a vida de todos os brasileiros, das empresas, assim como esse tarifaço também tem impactado a vida dos exportadores e, naturalmente, tem efeitos colaterais, como desemprego, enfim, tantos outros que vêm sendo discutidos. Então, o grande ponto aqui é não se usar somente tributo como arma ou como forma de regularizar problemas, né? Então, como você mesmo trouxe, tem outras burocracias em que a gente pode reavaliar internamente como também forma de negociação, né, de facilitação. Então, existem outras maneiras que não sejam tributárias para a gente poder negociar e chegar num denominador comum. Mas, se a gente começar a perceber, não é só uma premissa dos Estados Unidos. A gente também tem utilizado isso, tributo, como arma internamente. Pois é, né, Manueli? Mas aí pensando exatamente nessa relação com os Estados Unidos, os empresários, principalmente os exportadores, aqueles que vão ser os mais afetados diretamente por essa tarifa, têm pedido para que o governo brasileiro não adote, né, qualquer tipo de retaliação direta, uma tarifa, né, de 50% também contra exportações vindas dos Estados Unidos. Mas pensando exatamente nessas perspectivas de algum tipo de resposta, também discute-se muito o enfraquecimento da Organização Mundial do Comércio. E eu queria entender se não seria um tiro, né, essa alternativa não poderia ser um tiro que saísse pela culatra, né, de mais atrapalhar exatamente o âmbito diplomático e as negociações do que, enfim, ajudar de alguma forma. Meu ponto eu queria entender se, na sua visão,
por exemplo, recorrer à OMC seria uma boa alternativa ou ela estaria enfraquecida e só na verdade, atrapalharia essas negociações do ponto de vista diplomático? É uma forma é uma atitude que é possível e que é cabível ao governo brasileiro tomar. Então, é por conta desse exagero tanto na aplicação, se você for perceber o prazo também, a gente teve menos de um mês. Como que uma economia se restabelece, busca novos mercados em menos de um mês? Então, isso é insano. É necessário recorrer a aliados internacionais. Então, todas as formas de recorrer a essa decisão é possível. Agora, do ponto de vista diplomático, não vejo como isso pode ajudar. E quando a gente fala de lei de reciprocidade, também é uma possibilidade do governo brasileiro. Só que, vamos imaginar, gente, é igual uma guerra, né? Então, uma guerra joga uma bomba, aí eu vou lá e jogo outra bomba. O que eu estou fazendo? Estou aumentando a guerra. Então, o Brasil impondo tarifas também altas aos Estados Unidos é como se ele estivesse jogando uma outra bomba. A gente só vê um aumento da indisposição e do problema. E se a gente para pensar, e aqui eu estou falando como cidadã, uma guerra contra os Estados Unidos, eu não vejo como o Brasil ganhar. Né? Nem do ponto de vista comercial e nem de outros pontos de vista. Então, é muito preocupante a forma com que nós estamos conduzindo essas negociações, que eventualmente nem estão sendo ainda claras, né? Mas em comparação com outros países. Então, são formas possíveis do governo se manifestar, mas não são tão efetivas, nem a lei de reciprocidade, nem eventualmente a recorrer à OMC. Manoel, tem um outro aspecto que eu acho relevante a gente discutir aqui, que envolve esse acordo entre os Estados Unidos e a União Europeia, né, que inclusive foi um acordo meio, né, que é meio amargo, né, na Europa. Né, não foi assim um acordo muito comemorado. Mas há alguns analistas dizendo que esse acordo entre os Estados Unidos e a União Europeia pode enfraquecer, inclusive, a perspectiva do firmamento do acordo entre o bloco europeu e o Mercosul. Outros dizem que não, exatamente por essas novas características do ponto de vista do comércio global que foram propostas por Donald Trump. Mas eu queria exatamente entender de que lado você está, né? Se você acredita que esse acordo entre os Estados Unidos e a União Europeia podem atrapalhar de alguma forma a consolidação do acordo entre a União Europeia e o Mercosul ou não? Olha, a gente está vivendo uma transformação na política internacional, global, né? Então, todo mundo está tentando sair dessa, vou ser bem sincero, está todo mundo tentando buscar o melhor para o seu país e as suas relações. Então, eu não vejo como eu não tenho uma opinião formada sobre vai prejudicar ou não o Mercosul, mas eu vejo que o Brasil, um ponto é muito claro para mim, o Brasil precisa buscar outros mercados. Né? Então, a gente, independentemente de melhorar esse acordo, né, essas tarifas com relação aos Estados Unidos, de qualquer forma, o Brasil precisa buscar outros mercados. Então, eu acho que acaba que todo mundo está tentando negociar da melhor forma e pensando no seu mercado. E eu não tenho visto isso com relação, independentemente do Mercosul, mas olhando como país, esse movimento. Né? A gente tem visto um movimento que afeta diretamente a economia do país, não só, de novo, não só com relação ao tarifaço, mas com relação às políticas fiscais internas. Isso a gente nem iniciou a reforma tributária. Né, que vem mudando tudo também e que vem impactando cada vez mais os empresários. Então, eu acho que a gente, antes de olhar necessariamente o que o outro está fazendo e se isso vai nos impactar, é olhar como a gente pode sair dessa situação de uma melhor forma e olhando a população, que é o que mais sente no final do dia, né? E não afeta só o empresário, mas afeta o empregado, afeta o microempreendedor, afeta a pessoa física. Então, no final do dia, todos nós somos afetados. A ponderação, equilíbrio e diplomacia são fundamentais nesse momento. A gente conversou aqui com o Emanuele Lemos, que é advogado especialista em tributação, a quem eu agradeço pela disponibilidade para essa conversa aqui no Money.
Obrigada, Vitor. Fico à disposição. A gente também, até mais.